Em janeiro de 2013, o jogador Robinho e mais 5 amigos foram acusados de terem violentado sexualmente uma jovem albanesa em uma boate em Milão. Em janeiro de 2022, ele foi condenado em última instância a cumprir 9 anos de prisão na Itália. No entanto, como está morando no Brasil e o país não extradita os seus cidadãos, ele continua em liberdade. Em junho de 2023, foram divulgados áudios no qual o jogador fala em tom de deboche sobre a violência que estava envolvido, o que tem gerado uma série de discussões sobre o crime cometido por Robinho. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Joel Paviotti do canal A Iconografia da História. Tô aqui mais um dia com vocês para contar essa história e é uma história bastante delicada. Portanto, nós fizemos uma pesquisa bem aprofundada, fomos atrás de várias reportagens, várias referências. A gente teve acesso a bastante coisa interessante para poder mostrar para vocês e contar direitinho essa história aí, porque afinal trata-se da história de um Jack, né? De uma coisa bem terrível que aconteceu aí, de um criminoso, agora condenado inclusive, e a gente vai contar para vocês aqui, tá? Como a gente conta várias histórias também. Beleza, gente? A gente fala de gente que cometeu crime pobre, a gente vai falar de gente que cometeu crime rico também, beleza? Então é a história do Robinho e a fita que ele estava envolvido aí esses tempos atrás e que pelo qual ele já foi condenado aí em todas as instâncias. É bom que se deixe isso bem claro, firmeza, gente? Ademais, antes de entrar no vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá, gente? Faz isso daí para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Nossos conteúdos estão chegando, a gente tá produzindo bastante coisa, mas o algoritmo tem que levar isso para frente e ele vai levar através dos nossos likes. Então já vai deixando o dedo no like aí que vocês vão achar essa história aqui muito bem contada, apesar de ser uma história bastante pesada, terrível e muito triste, lamentável. Firmeza, gente? Vocês vão ver aqui cenas lamentáveis. Além disso, vai no Apoia-se para ajudar a gente aí e deixa um pix para nós aí também para ajudar o nosso trabalho. Beleza, galera? Edu, roda a vinheta. Galera, vou ser sincero com vocês aqui. Se forem passar o pano pro Robinho, nem comenta nada aí embaixo, tá? Guarda pra vocês. A gente tá fazendo um vídeo de um cara que já é condenado em todas as instâncias na justiça italiana. Então estamos falando de um criminoso condenado, ok? Vamos tratar os temas com toda a seriedade possível e tudo dentro do que foi apurado até agora pela justiça e que a justiça também bateu o martelo várias vezes. Mas é bom já deixar avisado que não existe suspeita. O Robinho é um homem condenado e segundo a justiça ele cometeu o crime e ponto. Ele teve todo o direito de defesa que existe nas instâncias possíveis, teve tempo e dinheiro para se defender bastante, mas ele foi condenado, tá? Então a gente se sente desconfortável de contar essa história, mas a gente pode contar ela do jeito que a justiça entende o que aconteceu. Robson de Souza, mais conhecido como Robinho, nasceu na cidade de São Vicente, em São Paulo, no ano de 1984. Em 2002, ele estreou no time profissional do Santos e surgiu como uma promessa de se tornar um grande craque do futebol brasileiro. A turma até falava Robinho, o rei das pedaladas e tal. E aí ele era da cidade também do Rei Pelé, né? Da cidade do Rei Pelé, não, mas da região ali da Baixada Santista, ao qual faz parte de São Vicente, que é o Rei Pelé, né? O Rei Pelé veio de lá, então o Santos, eu lembro, moleque na época, eu lembro que foi o maior frisson quando o Robinho surgiu. Ele era muito rápido, tava num time do Santos muito bom também, que o Santos tinha montado na época, e ele fez bastante sucesso a princípio na carreira, tá? A gente tá contando a história do Robinho para vocês entenderem qual é a profundidade dele, qual ele foi importante pro futebol brasileiro, antes de entender as presepadas que ele arrumou aí e os crimes que ele cometeu. Ao longo da carreira dele, galera, ele oscilou, tendo momentos de grande destaque, mas também alcançando resultados aquém daquilo que esperava, tá? Então ele não teve uma carreira só sólida, tá? Ele teve várias irregularidades. Robinho passou por grandes times como, por exemplo, o Santos, Real Madrid, Manchester City, Milan, Atlético Mineiro e defendeu a seleção brasileira nas Copas do Mundo de 2006 e na Copa do Mundo de 2010. Apesar das oscilações em sua atuação, ele conquistou uma carreira respeitada dentro do futebol e conseguiu construir um patrimônio
que tem permitido a ele viver bem, de forma confortável, mesmo estando longe do futebol. Mas tudo isso começou a ser manchado quando o nome do Robinho apareceu envolvido em uma acusação de violência sexual. A gente não pode falar o crime aqui porque não se adequa totalmente às regras da comunidade, mas vocês já sabem que é artigo 213 do Código Penal brasileiro. A gente vai falar violência sexual, mas presumo que a gente está falando para você. É aquele crime que o Jack comete, beleza? A conduta do Jack. E é sobre esse caso que nós vamos falar aqui hoje. Com todas as referências necessárias para vocês entenderem ponto a ponto esse processo todo, desde o seu início até a batida no martelo, beleza? Galera, no ano de 2013, Robinho jogava pelo Milan e disputava o campeonato italiano. No dia 22 de janeiro de 2013, ele foi com um grupo de amigos ao Sil Café, famosa boate localizada em Milão, que é uma cidade bastante conhecida na Itália pelo seu glamour. Era um dia normal, ele colava com esses caras aí vários rolês, eles eram um grupo de amigos, tá? Formados quase sua totalidade por brasileiros, que se ajudavam ali na Itália e sempre estavam junto ali em sambas, em pagode e tal. Na madrugada daquele dia de janeiro, Robinho e alguns amigos que o acompanhavam teria violentado sexualmente uma jovem albanesa dentro da boate. Eu disse teriam, pois estamos falando no passado. Na época, a justiça ainda não tinha batido o martelo. Hoje já se sabe, segundo a justiça, que sim, ocorreu isso. Na época, a vítima tinha 23 anos e o seu nome foi mantido em sigilo durante todo o processo. Mas o que sabíamos é que ela era imigrante albanesa. A Albânia, galera, ela é um país pobre do leste europeu, tá? Ela é um país pobre lá da Europa, do leste europeu. E isso é bastante interessante a gente falar porque, enfim, muitas pessoas que saem da Albânia, elas imigram, por exemplo, para a Itália, para a Alemanha e para a França, que são países mais ricos na zona ocidental da Europa. E muitos desses albaneses são tratados por muitos italianos, alemães e franceses como cidadãos de segunda categoria, como se fossem pessoas que estão ali para tomar o emprego dos caras, ou pessoas que estão ali, estão a um grau inferior, um degrau inferior dos caras que são italianos, alemães e franceses. Isso conta muito porque na história, né, apesar de não ter nada a ver isso, as pessoas são iguais, porque muita gente da mídia e pessoas que defendiam o Robinho começaram a desqualificar a vítima porque ela era albanesa, simplesmente dizendo que ela era interesseira, pura e simplesmente, e estava inventando o fato. O que, lógico, não é verídico. Bom, galera, em um primeiro momento, o Robinho negou qualquer envolvimento no caso. Ele era um cara casado, e bastante famoso. Naquela época era mais famoso ainda. Mas as gravações obtidas pela justiça confirmaram que ele participou do ato de violência em grupo contra a jovem, e a polícia conseguiu quebrar o sigilo telefônico dele. E em várias conversas de amigos, os caras foram entregando tudo que fizeram com a mina, tá ligado? Então, assim, ó, a polícia italiana conseguiu quebrar o sigilo, e aí, através dos papos dos caras, os caras ficavam trocando ideia sobre o bagulho, os caras descobriu tudo o que aconteceu, né? Na verdade, confirmaram, né? Porque tinha várias outras provas. Em uma das gravações, o Robinho afirmou que não estava nem aí. Ele falou que não estava nem aí pra situação da albanesa. E que diz que ele falou que ela estava tão bêbada que ela nunca se lembraria do que tinha acontecido. Em 2017, Robinho e seu amigo Ricardo Falco foram condenados em primeira instância, mas eles recorreram da decisão da justiça, afirmando que tudo que aconteceu naquela madrugada foi consensual, que a menina queria, né? A tese dos caras, tá? Galera, ó, isso é interessante falar. A gente não vai contar aqui os detalhes de como foi o crime, pois após lermos e ouvirmos os áudios e tal, nosso estômago até deu uma revirada, velho, porque o bagulho foi feio mesmo. Foi bem escroto assim mesmo, tá ligado? Então a gente vai poupar vocês dessa parada aí, vocês quiserem ler aí, a gente vai deixar as referências aí nos comentários de como aconteceu e tal. Mas assim, os caras conversavam e falavam da mina como se a mina fosse um objeto, tá ligado? Um lixo, pai. Muito escroto, assim. Nas ligações telefônicas, né? Os outros 4 envolvidos deixaram a Itália durante a investigação e estão respondendo o processo à parte, sendo apenas citados no processo que condenou o Robinho e o Ricardo Falco. Esses outros processos não vêm ao caso nesse vídeo, porque a gente também não conseguiu se aprofundar neles pra ver o que fala isso aí. Bom, no dia 19 de janeiro de 2022, o atacante Robinho e seu amigo Ricardo Falco receberam a condenação definitiva. Eles foram condenados pela Corte de Cassação de Roma, que seria algo equivalente ao Supremo Tribunal Federal do Brasil, tá ligado? O STF. E ele foi condenado a uma pena de 9 anos de cana, mano, em regime fechado. Não cabe mais recurso a essa condenação, viu? E até o momento, o Robinho segue em liberdade no Brasil, mas já acabou todos os recursos, não tem como recorrer mais. Apesar de ter encerrado a sua carreira
carreira no futebol, galera, diante da repercussão negativa de sua condenação, ele está bem distante de ser preso, tá bom? A Constituição brasileira não permite a extradição de brasileiros e ainda há dúvida se o jogador poderá cumprir a pena em uma penitenciária do país, aqui no Brasil. A única forma de Robinho ser preso hoje é se o STF aqui no Brasil referendar o cumprimento de pena por aqui. Tipo, galera, reconhecer que o crime que ele cometeu lá, ele também é condenado aqui pelas nossas instâncias, pelo nosso Código Penal, e aí os caras dão uma cadeia pra ele aqui, beleza? Aí pode acontecer do caso do Robinho ter que escolher se ele vai cumprir uma pena de Jack aqui no Brasil ou num presídio da Itália, entendeu? Olha que escolhas, você tá entendendo, mano? Que aqui fica uns dias menos, na Itália fica uns dias mais, só que a cadeia daqui com Jack é uma fita diferente da cadeia da Itália pra Jack, você entendeu, mano? O que eu tô falando, né, rapaziada? Antes dessa acusação, Robinho já tinha tido seu nome envolvido em outro escândalo de violência sexual, mas ele foi inocentado, nem foi acusado e tal. Em 2009 houve uma denúncia sobre violência sexual envolvendo o jogador. Ele jogava na Inglaterra, mas o caso não foi levado adiante, então assim, ó, foi só uma suspeita na época e tal, uma denúncia que fizeram, mas não foi pra frente isso. É bom que a gente cite que ele é inocente nesse caso aí. Em diversas entrevistas, galera, o Robinho negou as acusações e afirmou que a sua condenação foi injusta. Especialistas no assunto dizem que enquanto ele permanecer no Brasil, dificilmente ele será detido. Além disso, pessoal, há uma tendência no Brasil de naturalização da violência contra a mulher, às vezes, de criminalização da vítima, manja. Por isso não é raro aparecer uma pá de pessoa defendendo o Robinho, falando, a história não é bem assim, não sei o que, sabe? Não levando em consideração toda a investigação que foi feita durante 4 anos pela polícia, pela justiça e Ministério Público italiano, saca, mano? Então assim, sei lá, já vi uma pá de gente. É como diz a música do Racionais, né? Até Jack tem que ir passe o pano. Então, aqui também não fica longe disso aí. Bom, em julho de 2023, o podcast, abre aspas, Os Grampos do Robinho, né? Os Grampos de Robinho, esse é o nome do podcast que foi feito pela UOL, pelo portal UOL, divulgou novos áudios que confirmam o envolvimento do jogador no caso de violência sexual coletiva contra a menina albanesa lá. O conteúdo dos áudios é forte e causa indignação. Esses áudios reforçam a participação do jogador e a culpabilização da vítima, tão comumente usada em casos desse tipo. Essa culpabilização fica mais evidente ainda quando a defesa de Robinho tenta usar como prova de sua inocência um dossiê da vida privada da vítima. Lembra que eu falei pra você, tentativa de desqualificar a vítima pra ver se baixa a pena, tá ligado? Ou se consegue a absolvição? Bom, a justiça italiana não permitiu a apresentação do dossiê e manteve a condenação de Robinho e de Falco. Vocês entenderam a fita, galera? Os advogados queriam queimar a moral da mina, você entendeu? Pra dizer que ela não foi vítima de violência. É uma estratégia de defesa, mas é lamentável. Tá? Eu respeito os nossos advogados criminalistas, mas é extremamente lamentável. Mas é aí nesses áudios divulgados que começa a dar nojo e dar a certeza que esses malucos fizeram um bagulho muito errado e eles sabiam o que estavam fazendo. Nos novos áudios divulgados, Robinho ri ao descrever o que aconteceu naquela madrugada de janeiro de 2013. O Falco afirma que viu quando o Robinho pôs o membro na boca da vítima, mas o jogador gargalha e diz que isso não... Ele fala assim, isso aí não é violência, não é transar, tá ligado? Esses áudios confirmam o depoimento da vítima desde o primeiro momento em que ela procurou a justiça, então prova que ela estava certa. Essas conversas divulgadas pela UOL teriam ocorrido cerca de 1 ano após o crime e teriam sido anexadas ao processo pela defesa de Robinho. O desdém e o desrespeito com a vítima ficam notórios nas conversas divulgadas. Não vamos repetir tudo que eles disseram por uma questão de respeito à vítima e a todas as mulheres vítimas desses tipos de abuso aqui no Brasil ou no mundo, tá bom, pessoal? Mas a cada fala de Robinho fica evidente que ele cometeu um crime naquela madrugada e que ele não demonstra o menor respeito pela mulher que sofreu o crime ali, nem ele nem o grupo dele. Os áudios deixam claro a linguagem chula que ele usa para se referir a jovem e que a sua única preocupação é como ficará a sua imagem caso essas conversas vazem, caso essas conversas tivessem vazado naquele momento. Ele afirma que não se envolverá com nenhuma outra mulher a não ser a sua esposa, dizendo ter assumido esse compromisso diante de Deus, né, depois de ter feito todas essas paradas aí. Mas, apesar de
recorrer à religiosidade, todas as suas falas comprovam que ele tinha consciência da violência que estava cometendo, apesar de tentar responsabilizar a vítima pelo ocorrido. A justiça brasileira, pessoal, novamente, isso é importante a gente falar pela segunda vez aqui. A justiça brasileira não extradita seus cidadãos. Então, ele segue em liberdade aqui no Brasil, tá bom? Ele não foi preso. Segundo advogados ouvidos sobre o caso, é muito remota a possibilidade de que ele seja preso por esse crime. Em outubro de 2020, o Santos anunciou o retorno de Robinho ao time, mas após uma pressão da própria torcida e de patrocinadores, o acordo com o jogador foi desfeito e ele não chegou a entrar em campo novamente. Isso porque tinha uma pá de gente apoiando a volta do cara, viu, mano? A última vez que Robinho entrou em campo foi em 19 de julho de 2020 pelo Campeonato Turco de Futebol, tá? E o Robinho vive no Brasil, mas ele corre o risco de ser preso caso ele saia do país. Se ele for para o país que tem contrato, né, tem acordo firmado de extradição para Itália, ele é preso e os caras extraditam ele. Robinho declarou que encerrou a carreira dele e se recusa a falar sobre a sua condenação na Itália. A cada tentativa da imprensa de ouvi-lo, a gente tem que falar do lado do cara, por mais que ele seja condenado aqui também, ele afirma que quer viver em paz com a sua família e que não tem nada a dizer sobre o caso, sobre o ocorrido. No entanto, as divulgações dos áudios feitos nos últimos dias fez com que o caso voltasse à tona com toda a força, causando repúdio em diversos setores da sociedade brasileira. A justiça italiana pediu ao governo brasileiro nos últimos dias, pessoal, que Robinho cumpra a pena pelo menos no Brasil, pra, né, mano, pelo menos ter alguma punição, né? O pedido será analisado pelo Ministério da Justiça, porém, até o momento, ainda não foi tomada nenhuma decisão sobre o pedido, o que poderia facilitar um pouco o cumprimento da pena dele aqui. Para a justiça italiana, Robinho agiu com, abre aspas, é isso que eles falam, particular desprezo pela vítima que foi brutalmente humilhada. Por isso, ele não deve permanecer impune. Galera, essa é a história de como que aconteceu os fatos, totalmente comprovado pela justiça, julgado e batido o martelo por 3 vezes em todas as instâncias possíveis, beleza? Inclusive, quando a gente foi fazer esse roteiro, eu pedi para que uma mulher fizesse ele, a Adriana, que é a nossa parceira aqui, nossa sócia, pessoa que a gente ama muito, fez esse roteiro, ela fez como mulher, observando todas essas coisas aí que aconteceram, e obviamente depois a gente deu uma olhada no roteiro, revisou e tal, e aí a gente trouxe para vocês essa história inteira do que aconteceu. Mas esse foi um crime, o Robinho é condenado, tá? Então ele é um condenado que ainda não tá cumprindo pena, beleza, galera? Eu espero que vocês tenham achado interessante esse vídeo. Eu não vou falar que gostaram porque não tem como. Se você quiser depois ouvir os áudios, procurar mais, a gente vai deixar as referências no comentário que a gente sempre referencia aqui. Aí, mano, vai do estômago que vocês têm, sacou? Mas o bagulho é pesado, eu já vou falar pra vocês isso daí. Vou deixar bem claro. Galera, deixa eu dar uma ideia aí vocês aqui antes da gente ir embora agora. Ajuda a gente no Apoia-se ou no Pix, tá? Se você puder, tá bom? Pra ajudar a gente a manter o canal, manter o nosso trabalho, manter a gente pagar toda essa estrutura aqui. O Apoia-se, a partir de R$2 você já tem recompensa, e certas recompensas você acompanha uma live comigo, que eu faço uma vez por mês com nossos assinantes aí. Vocês também têm o direito aí, acima de R$50, de participar de um grupo de estudo com a gente. A gente fez um grupo de estudo e a gente estudou esses dias atrás um tema bastante legal, manicômios judiciais. Eu acho que vocês iam curtir bastante. Caso não consiga, faça um Pix, qualquer valor monetário também. Se der, mano, se não der também, demorou, é nóis mesmo. E deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Esse precisa deixar porque, mano, não cai o dedo não e não gasta dinheiro. Firmeza, rapaziada. Espero que vocês estejam bem no dia ou no horário que vocês estiverem vendo esse vídeo aí. Muita paz no coração. Fui. Valeu.